Olá, meu nome é Franciele Bilhalva, eu sou assessora de investimentos e atuo há 11 anos no mercado financeiro. No último vídeo, começamos a abordar em relação às vantagens e às particularidades estabelecidas em lei sobre os planos de previdência privada. E não finalizamos porque sim, é bem extenso, tem bastante particularidade e o intuito é a gente esclarecer, principalmente porque a previdência ela tem uma particularidade, uma grande vantagem em relação aos outros investimentos quando falamos em sucessão patrimonial, porque sim, ela não entra em inventário. Então, o titular que tem o interesse de proteger o seu patrimônio, proteger os seus herdeiros, as pessoas que ele quer destinar o seu patrimônio, pode sim optar pela previdência, porque ela é como um seguro de vida, onde você estabelece os beneficiários, que pode ser da sua família ou não, e que eles terão direito ao recurso em 60 dias. Caso você não estabeleça, os herdeiros legais é que têm esse direito. E o bacana é que isso salva literalmente muitas famílias, por quê? Existem famílias que têm patrimônio, muitas vezes até elevado, como imóvel, investimentos, mas que não têm acesso a esse recurso, porque precisa entrar com inventário, tem uma questão tributária de impostos, honorários advocatícios, então o custo para ter acesso a esse patrimônio muitas vezes é muito alto e a Previdência ela vem para salvar, porque em 60 dias os titulares, os herdeiros têm acesso ao recurso. Então isso é uma vantagem estabelecida em lei como uma pólice de vida que não entra em inventário. Então o investimento em Previdência acaba protegendo e ajudando na sucessão patrimonial. Maravilha, né? Outra grande vantagem é que não incide come cotas. Muitos investimentos, como no caso dos fundos, o governo tributa, mesmo que você não utilize, nos meses de maio e novembro, 15% dos seus rendimentos. No caso da Previdência, não há come cotas. Então, se tu deixares 10 anos aplicado, tu vai ficar 10 anos sem pagar tributação. Só vai pagar quando precisar resgatar. Então, tu pode ficar um período longo sem pagar imposto, ganhando juros sobre juros, sem pagar tributação. Isso é uma vantagem, não tem come cotas. Além da questão da sucessão patrimonial, existe outra vantagem que os planos de previdência oferecem, que é a possibilidade de acompanhar os momentos de mercado, o perfil de cada investidor, mesmo dentro dos planos de previdência. Como assim? Os planos de previdência podem ser portabilizados internamente entre planos ou para outra instituição. Então, você pode escolher a instituição que vai fazer a gestão do teu recurso, sem custo, sem ônus, sem tributo. Algumas instituições cobram taxas para essa movimentação. Hoje não é mais comum, antigamente era. Hoje não é mais comum, normalmente é sem custo. Então, tu consegue, a cada 60 dias, existe regra para isso, mas a cada 60 dias movimentar conforme a tua vontade. Pode trocar de instituição e de gestora do plano de previdência. Mas qual é a grande vantagem, além de poder escolher a instituição? É que você pode trocar internamente, mudando de classe de ativo. Sim, é possível investir em renda fixa dentro dos planos de previdência, multimercados, renda variável, ações, tem fundos de previdência dentro da fundos de ações dentro da previdência. Lembra que eu comentei com vocês que a previdência são fundos de investimento? Então, é possível investir em diferentes classes de ativo, diversificar a carteira através da Previdência. Então, você pode investir em ações dentro da Previdência, com o gestor atuando, por ti, obviamente, para que tu não precise nem te preocupar com o mercado, enfim, o gestor é que vai atuar para ti, mas dentro da particularidade dos benefícios dos planos de previdência, sem perder todas aquelas vantagens tributárias, de prazo. Então, quando tu faz essa migração, essa portabilidade, o teu regime de tributação segue o mesmo, então não tem desvantagem nisso. Então, eu consigo portabilizar internamente, mudando de classe de ativo dentro da previdência. E qual é a grande vantagem? É que não incide tributação. Então, eu consigo acompanhar o mercado. Se o cenário hoje está favorável para renda fixa e amanhã depois está favorável para uma classe de ativos diferente, estou dando um exemplo, ou se eu quero diversificar, enfim, a cada 60 dias eu posso fazer essa migração, acompanhar o mercado sem pagar imposto. E isso é muito difícil, porque quando a gente precisa modificar uma movimentação, acompanhar o mercado dentro da carteira, normalmente a gente tem que resgatar, paga imposto, para daí fazer uma nova aplicação. E a Previdência, ela permite essa portabilidade sem ônus,
exceto aí essa carência de 60 dias, e que também nem faz sentido ficar movimentando menos disso, não é bacana nem recomendado, mas é uma vantagem, né, que é a portabilidade, tanto interna quanto externa. Mas, Fran, tu só tá falando de coisa boa, tu pode deixar 10 anos de recurso aplicado, pode chegar com uma alíquota de 10%, pode usar para aposentadoria, pode usar para outra finalidade. Não entra em inventário, meu Deus, a Previdência é maravilhosa, é feita para todo mundo. Não, gente. Por quê? Porque se tu fizer essa aplicação, um regime regressivo, com uma alíquota alta, que começa alta em 35%, como a tabela que eu expliquei para vocês no último vídeo, você pode pagar um tributo desnecessário, pagar 35% se precisar resgatar a curto prazo. Então, acaba sendo uma grande desvantagem para quem quer ter uma reserva mais a curto prazo, uma reserva de emergência que venha precisar utilizar, ela acaba se tornando um tiro no pé, não é legal, porque tu vai pagar muito imposto, não há necessidade. Tem outras opções mais a curto prazo que você não paga imposto ou paga, né, menos, uma alíquota menor, então nesse sentido acaba sendo ruim. Às vezes essa pessoa também já está aposentada e já tem uma certa idade, não pode esperar um prazo longo para pagar menos tributação, não quer, né, muitas vezes, acaba também se tornando uma desvantagem. Então, é preciso avaliar principalmente essa questão tributária forte, né, da questão da Previdência, na minha opinião, é a questão dos tributos, porque a gente, quando fala de ganho, a gente sempre tem que olhar o ganho real, não somente descontando a inflação, mas também a tributação, que faz parte, né, do nosso lucro aí, que acaba sendo descontado, e que faz diferença na hora, né, de aplicar. Então, essa decisão ela tem que ser tomada na aplicação, no ato, né, de contratar, porque não adianta, depois que já aplicou, que já está efetivo, não tem que fazer, não tem como voltar atrás. Então, espero ter ajudado e espero poder contribuir para essa reserva a longo prazo, para aposentadoria ou não, e que façam aí bom uso dos planos de previdência.